Glória a Deus, saúde a todos, né, irmãos, com a paz do Senhor. Eu vou estar contando, meus amados, nesse áudio, como é que o Senhor ele me libertou, né, da prática da depilação. Mas eu quero deixar aqui para a nossa meditação, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o meu processo, né, de libertação foi muito rápido, de vaidade e tudo mais. Só que assim, a prática da depilação, eu confesso que foi algo um pouquinho mais difícil, né? O Senhor, ele começou a me libertar da questão de vaidade, foi através de um testemunho, que em outro áudio eu conto para os irmãos, de um pastor. E nesse testemunho desse pastor, ele falava a respeito da prática da depilação, né, que o Senhor não se agradava. E assim, mesmo assim, eu mesmo que fiz aquele, né, ouvido de mercador, não dei ouvido, né? Me desfiz das outras coisas, mas a questão da depilação eu permaneci fazendo. E certo dia, eu deitei à tarde e eu tive um sonho. E nesse sonho eu me via em um local lá onde a minha mãe mora, que nós chamamos de Toá, que é tipo uma matinha, né, fechada, e tem várias fontes de água. Bem bonitinho. O homem está destruindo, né, mas é lindo. E eu me via neste lugar com um short muito curto e as minhas pernas assim lisa, né, sem nenhum pelo. E quando eu me via, eu só me via da cintura para baixo. Quando eu me via ali, ficava com muita vergonha. E eu pensava assim em mim, era como se eu tivesse nua diante do Senhor. Deus não me disse, irmãos, em momento nenhum, que uma pessoa que faz a prática da depilação, diante dele está nu e nua. Mas assim, era o que eu senti nesse sonho. Era como se eu estivesse nua, mesmo eu estando ali com um shortinho, mas era como se eu estivesse nua diante do Senhor. E ali, quando eu despertei daquele sono, que foi algo muito rápido, né? Eu falei, disse, não, realmente a depilação não agrada ao Senhor. Só que aí eu pedi a Deus um sinal. Eu falei, Senhor, mostra para fulana de tal que é pecado. Se o Senhor mostrar para ela, eu paro de fazer. E assim o Senhor fez, irmãos. Eu acho que com uma semana depois, não foi com muito tempo, essa pessoa disse, olha, o Senhor não se agrada que as suas servas tirem os seus pelos. E ali, a partir daquele momento, eu parei, né, de me depilar. Só que aí vem a questão da nossa carne, irmãos. Nós temos essa luta de carne com o espírito. A carne quer uma coisa, o espírito pede outra, né? E como assim a gente só pode usar saia? Então aquilo começou a me incomodar. Por quê? Porque meus pelos, eles cresceram muito grande e grosso, né? Para os irmãos terem uma ideia, os meus pelos, ele é igual aos pelos do meu esposo, né? Muito grosso mesmo. E ali, irmãos, eu comecei a me incomodar, né? Aquilo começou a me angustiar demais. Eu comecei a ter muita vergonha. E certo dia, eu ainda estava na época, que foi no início do ano passado, né, de 2020, e eu ainda estava trabalhando na minha antiga função como corretora, né, corretora de imóveis. E eu estava de plantão no shopping aqui de Maceió, e em frente ao stand que eu estava, parou uma moça. E essa moça, ela estava com short, assim, curtinho, só que ela tinha uma tatuagem bem grande na perna. E eu olhei assim para aquela moça, sabe, e me veio assim. Eu disse, as pessoas não têm vergonha de mostrar algo que não foi Deus que fez, que ela não nasceu com aquilo ali. Por muito ao contrário, né? Elas fazem questão de mostrar. E isso eu me referia à tatuagem, né? Eu dizia para mim assim, mas eu tenho vergonha de mostrar algo que foi o Senhor que me deu. Ou seja, não foi algo que eu fui lá e mandei alguém colocar. Não, por muito ao contrário. A gente vê, irmãos, diariamente, né, pessoas, homens, né, que dizem ser mulher, não tem vergonha, mulheres que se dizem ser homens, por muito ao contrário, estão ali lutando pelo seu lugar na sociedade. E nós, muitas das vezes, irmãos, nós temos vergonha
de mostrar para a sociedade algo que foi Deus quem nos deu. Né? Porque a gente foi ali colocando o que é que acontece? A gente foi criando aquele pensamento, né, que o certo é errado e o errado ele é certo. Né? O certo é errado. Ou seja, você se depilar é errado, porque se você não se depilar é uma falta de higiene. Irmãos, falta de higiene você vai resolver com água e sabão. Você pode tirar os pelos do seu corpo todinho. Tome banho não para você ver se você vai ficar cheiroso ou se você vai ficar cheirosa. Então, irmãos, o problema de higiene nós resolvemos com água e sabão. E Deus não está pedindo para ninguém parar de tomar banho. Deus está pedindo, está dizendo que não se agrada que os seus servos e que as suas servas tirem aquilo que Ele nos deu. Né? Ou seja, a gente não pode nem tirar e nem muito menos acrescentar, como eu li na palavra. Outra coisa, uma reflexão que eu fiz, eu digo, Deus não tem culpa de eu destruir aquilo que Ele me deu com perfeição. Como assim, irmã? Irmão, se você olhar para as pernas de uma pessoa que nunca praticou a depilação, você vai ver que os pelos dessas pessoas são fininhos e muitos são bem poucos. Eu digo porque a minha irmã, eu tenho uma irmã, ela não é crente, mas ela não pratica depilação. E você olha para as pernas dela, né? E você assim você quase não vê, na verdade, pelos. Inclusive eu até perguntei para ela, porque ela não mora aqui, ela mora em São Paulo. E esse final de ano ela veio e eu perguntei para ela, eu disse, Vanessa, você não se depila? Ela disse, não, você quase não vê. Eu falo assim, irmãos, das pernas, né? Porque, sinceramente, irmãos, foi o que me incomodou mais. Porque a questão de axila, né, de virilha, isso aí eu não me incomodei de forma nenhuma. As pernas eu me incomodei justamente pelo fato de a gente só poder usar saia, né? E como meus pelos nasceram muito grossos, aquilo ali me incomodou. Mas eu comecei a fazer essas reflexões que Deus não tinha culpa, né? Há 17 anos atrás, quando eu não praticava depilação, meus pelos eram pelos bem fininhos, quase não dava para ver. Aí você vai ali passando a lâmina, você vai passando o cera, ou seja, você vai matando com a raiz dos seus pelos. Aí quando ele vai crescer, lógico, ele não vai crescer da mesma forma, porque você passou anos e anos matando o que Deus lhe deu com perfeição. Aí depois a gente quer reclamar de algo que nós temos a culpa, né? E não Deus. Aí a gente começa a inventar desculpa. Ah, mas é porque é falta de higiene, que nem às vezes eu vejo, né? Em muitos comentários. Quando você fala, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo agora, que quem não pratica depilação é uma pessoa que porca, porque isso é o que a pessoa quer dizer, é uma pessoa porca, que não tem higiene, você está dizendo que Deus ele é um Deus porco. Porque foi o nosso Deus quem nos deu nossos pelos. Agora me responda uma coisa. Por que Deus faria o homem e a mulher com pelos, só para depois o homem e a mulher ir lá e passar uma lâmina? Irmãos, Deus não é inútil. Deus ele não faz nada que não seja útil em mim e em você. Por muito ao contrário. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um porquê e um para quê. Então não adianta, se a gente não quer largar a mão daquilo, mas não adianta dizer, porque é falta de higiene, porque isso, aquilo, outro. Que nem eu já vi um comentário, uma mulher, eu acho que foi uma mulher dizendo que o jugo era muito pesado, mas Jesus disse que o fardo dele é leve. Minha irmã, meu irmão, pesado, sabe o que é pesado? Pesado é você fechar os seus olhos neste mundo aqui e aonde você acordar, você saber que você vai ter que passar a eternidade lá, gemendo e gritando e lembrando que Deus levantou pessoas, servos e servas dele para lhe orientar, que aquilo ali não agradava ao Senhor. Então a gente precisa, irmãos, rever os nossos conceitos, né? Como eu já falei em outros vídeos, não é tempo da gente ficar querendo servir a Deus com um pé nas coisas do mundo e um na igreja. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra de Deus vai nos ensinar no livro de Tiago que nós temos que nos guardar da corrupção do mundo. Então, nós temos que nos guardar dessas coisas.
Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui esse alerta, esse testemunho, como eu já falei em outros vídeos, que nada daquilo que a gente pede para a gente é em vão. Não, amanhã ou depois Deus sempre vai mostrar para você que Ele tinha razão em te pedir para você renunciar àquilo ali, né? Então, assim, eu não pensei, irmãos, duas vezes. E eu me recordo que uma vez eu cheguei de um estágio muito angustiada, muito triste comigo mesmo, justamente pela essa questão, né, que eu sentia vergonha. E eu cheguei em casa, eu chorei bastante, chorei, orando e pedi a Deus, Senhor, tira de mim essa vergonha. Foi o Senhor que me deu meus pelos. Então, por quê? Se eu tiver vergonha daquilo que o Senhor me deu, eu estou tendo vergonha do Senhor também. E fui pedindo, irmãos, e Deus, Ele tirou isso de mim, Ele tirou essa vergonha de mim, né? Aí pode ter algumas irmãs que podem dizer assim, mas irmão, meu esposo não é crente, meu esposo não, o meu esposo, ele não entende. Irmãos, o meu esposo também não é crente. Meu esposo passou 15 dias com raiva de mim porque ele queria que eu voltasse a fazer a prática da depilação. Eu falava com ele, eu não fiquei com raiva dele, eu falava com ele, mas ele me respondia na ignorância. E eu cheguei para ele e falei, olha, infelizmente eu não posso atender o seu pedido. Eu digo, não vou deixar de fazer a vontade do Senhor para fazer a sua vontade. Irmãos, quem morreu por mim, por você numa cruz foi Jesus. Foi Jesus quem ficou pendurado naquela cruz, vendo a sua última gota de sangue descer por amor a mim e a você. Eu não posso obedecer a uma pessoa que pode pegar a minha alma e jogar no inferno. Porque, querendo ou não, se eu fizer a vontade do meu esposo, eu vou estar me lançando no inferno. E eu vou estar lançando a ele também. Como é que Deus vai alcançar o teu esposo e a tua esposa, meus amados, se você não fizer a vontade de Deus? Porque é fazendo a vontade do Pai que você vai começar a dar testemunho para eles e eles vão começar a notar a diferença em você. E a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Lembre-se, não é a pessoa, é o inimigo da nossa alma que usa aquela pessoa, já por a pessoa às vezes não ser crente, quando não é um crente liberto, para nos tirar o foco. Não adianta, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do homem. É uma escolha que você tem que fazer, né? Então, meus amados, eu deixo aqui esse testemunho, né? Eu espero assim que sirva de edificação para a vida de algumas pessoas e como reflexão também, né? Irmãos, se a gente se espelhasse em alguns exemplos do mundo, a gente não ficaria assim tão frustrados quando Deus pede para a gente renunciar a algo. Como assim, irmã? Como o exemplo que eu dei a você. Tem pessoas que fazem do seu corpo gibi, né? Tipo, tatua o seu corpo por completo e faz questão de mostrar, né? Usa roupas mesmo assim que mostre que ele tem aquilo no corpo, que ele fez aquela tatuagem. Ou seja, não tem vergonha de mostrar. E nós temos, né? Então, assim, é momento de reflexão, da gente realmente pensar. Querendo ou não, irmãos, a gente viveu dentro da casa do Senhor, mas a gente viveu ali seguindo as regras que o mundo colocava para mim e para você. Ó, isso aqui se você fizer certo, isso aqui se você fizer errado. Infelizmente, por quê? Porque não se ensina mais. Não se ensina mais nas igrejas. Nas igrejas não tem culto mais de doutrina. Por muito ao contrário, se você perguntar hoje um pastor, o pastor ele não vai dizer assim, eu vou orar, minha irmã, para ver se Deus me responde. Não, ele diz, olha, segundo o teólogo fulano de tal, isso aqui é usos e costumes. Eu digo porque eu já vivenciei muito isso. Mas o que é que a palavra do Senhor diz? Que muitos acumulariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, irmãos. E quem são os doutores de hoje em dia? Os teólogos. Eles são os doutores de hoje em dia. Aí as pessoas vão pegando ali aqueles estudos, né, de teólogos, porque é algo que satisfaz o seu ego. Então, nós estamos tendo a oportunidade de Deus abrir a nossa visão espiritual e que nós venhamos orar também por essas pessoas. Que nós venhamos também interceder por essas pessoas. Não é acusar, não é que nem muitos, eu vejo muitas pessoas que acusam, que apontam. Não, irmãos, vamos orar
para que assim como Deus abriu os nossos olhos, Deus abra os olhos dessas pessoas também, né? Quanto mais gente, irmãos, quanto mais um exército forte, né? É melhor para a obra do Senhor, é melhor para a palavra do Senhor, né? Então eu vejo assim que Deus ele está trazendo um avivamento sobre aqueles que querem, né? Sobre aqueles que realmente ele vê que tem sinceridade de coração. Então, através das nossas vidas, irmão, dos nossos testemunhos, a gente vai alcançar muita gente. Eu creio nisso, porque a gente sabe que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito do Senhor, irmãos. Então, que venhamos estar como soldados, pronto para a batalha. Irmãos, não recue, não retroceda e não faça a vontade da sua carne. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus.